além do fato da gente ser mulher, da gente vir desse lugar de independência, de escrever exatamente o que a gente quer escrever, sem fazer nenhuma concessão. Então isso tudo vai dando sim para as nossas lutas de muito tempo. Se a gente se casasse, Buriti, minha, palmeira, vereda, casinha, banda de olhos. Vitória pra quem merece, o mundo tem selecionado. Então escrevo com o melhor e pior que vem da alma. Pensar na possibilidade de agora estar fazendo isso pro futuro, um escritor que vai trabalhar com essa linguagem, e isso me fascinou muito grande, assim. Olá, eu sou a Adriana Couto, seja muito bem-vindo ao Metrópolis. Hoje é dia da gente rever as reportagens de alguns livros que estiveram na nossa estante em 2018. Olhe, de lá eles não vão sair. Para começar, a literatura infantil, o rapper Emicida estreou no mundo dos livros. Foi mais ou menos assim, uma conversa que virou um poema, que virou uma canção, que se transformou em livro. Veja só, veja só, veja só, veja só. Mas como o pensar infantil fascina, de dar inveja, ele é puro, que nem o batalá. Emicida, você estava um dia passeando com a Estela, sua filha, perto de umas amoreiras? Na casa da minha mãe. Na casa da sua mãe. Na casa da minha mãe tem uma amoreira. E aí rolou um papo. Rolou. Eu fui conversando com ela, eu falei pra ela... tava explicando pra ela, eu fiquei tentando explicar pra ela que a verdinha ainda não tava madura, que era mais azeda, que não era a hora de colher. E a rosinha, ela já tava mais ou menos no meio do caminho, mas que tava bom mesmo quando ela ficava pretinha, que as pretinhas eram mais docinha. E aí ela alcançou essa conclusão e falou, ai, que bom, porque eu também sou pretinha. Aí eu fiquei, caramba. Entre amoras e a pequenina, eu digo, as pretinhas são o melhor que há. Quando ela chega nessa conclusão, une as duas coisas nessa metáfora, ela interioriza aquilo e guarda muito bem pra ela, sabe? Eu quis fazer o livro porque eu sei a importância da gente contar essa história, mas eu também quis fazer o livro pra reforçar nela, assim, e cravar nela que, tipo, foi uma parada dela que ela alcançou e que eu fiz isso baseado numa conversa com ela, pra até o final da vida dela ela falar. Zumbi diria que nada foi em vão. Escrever para criança. Difícil. É claro, cada criança é um universo, é um mundo. Precisa ouvir isso porque ela precisa se fortalecer também, sim, além de combater preconceito. Porque né? Em algum momento queremos que não, mas a gente sabe o quão isso é difícil e isso vai bater na porta dela de alguma forma, sacou? Essa violência, essa agressão racial, ela vai bater na porta dessa pessoa e ela, se a história chegar primeiro, ela vai estar preparada. Eu sou pai de 2 meninas. Isso me faz diariamente refletir sobre como ser uma pessoa melhor. Quando você traz uma pessoa para esse plano e você é responsável pela vida daquela pessoa, acho que você se sente na obrigação de melhorar esse ambiente, sabe? E os ambientes por onde essa pessoa pode passar. Então você passa a se preocupar com o mundo inteiro. E aí o filho de todo mundo meio que acaba se transformando no seu filho, né? Todas as crianças são um pouco seu filho. Que a doçura das frutinhas, sabor acalanto, fez a criança sozinha alcançar a conclusão. Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Ele esteve na lista dos mais vendidos do país em 2018. Foi um dos destaques da Festa Literária Internacional de Paraty e tudo isso com o primeiro livro, O Sol na Cabeça. O escritor carioca Giovanni Martins escreveu contos que dão voz a personagens afetados pela realidade violenta e desigual do Rio de Janeiro. Ele nos recebeu na casa dele. E é porque eu sigo na sombra, mas um soldado que não tomba, toma. O Rio de Janeiro é o principal cenário na obra do Giovanni. O Rio de Janeiro da desigualdade, da violência, da criatividade, do risco, do sonho. O Rio de Janeiro das favelas. A maior parte dos personagens do escritor de 27 anos vive nas comunidades como ele. O adolescente que escrevia, inspirado por Drummond, fez oficinas, ganhou espaço em eventos e projetos independentes de literatura e foi para Flip pela primeira vez em 2015. Cheguei naquele domingo num quarto cheirando a cigarro e fui deixado junto aos livros, ajudando a decorar aquela biblioteca que ia de Harry Potter a Clarice Lispector. Eu fui para Flip para falar de uma revista que eu tinha feito na Rocinha, chamada Setor X. Foi um choque muito grande para mim, estava começando ali, tinha sido publicado pela primeira vez há pouco tempo e tudo, estava começando a acreditar um pouco mais numa
uma possível carreira de escritor mesmo. Uma das coisas das minhas angústias grandes de lá era isso, saber que despertei o interesse de um monte de gente, mas na verdade não tinha muita coisa para mostrar, assim, tinha mais uma promessa de trabalhos futuros, né? Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. Eu tinha passado o final de 2015 e 2016 inteiro escrevendo os contos do Sol na Cabeça. E no final do ano de 2016 eu parei de escrever um pouco para voltar a trabalhar. Já no final do verão, quando o dinheiro começa a diminuir bastante, para quem trabalha na praia, um amigo me indicou para participar de uma mesa na Flip de 2017. E aí eu falei, cara, tô com o livro quase pronto, vou para Flip. E aí o momento foi esse, né, de largar o emprego de novo e me dedicar a terminar o livro. A minha expectativa era essa. Eu terminei o livro 2 dias antes de ir para Flip. Que bom, pois foi na Flip de 2017 que ele recebeu a proposta para publicar O Sol na Cabeça, livro que reúne 13 contos. A gente mergulha em personagens complexos, cheios de questionamentos, como o narrador do conto Rolezinho, um adolescente que mora no morro e vai curtir a praia com os amigos. Quando eu terminei de escrever o Rolezinho, foi um conto que meio que me ajudou a entender como é que eu ia fazer o livro todo e tal. Então foi um conto bem importante, que eu demorei bastante tempo para escrever. Mas eu parto de uma motivação real, assim, de uma coisa que estava acontecendo muito na cidade, que era o tráfego pela cidade sendo cerceado através de batidas nos ônibus pela polícia, ou até de restrição de linhas de ônibus de um lado da cidade para o outro e tal. E eu estava acompanhando muito isso na minha vida cotidiana, vendo as pessoas na minha volta passar por isso. Já colocam o seu caso como um caso de superação antes de perguntar da literatura. Você tenta se afastar disso? Eu acho que o cerne da questão é essa, né? A gente repensar essas narrativas, né? Repensar também a maneira como a própria favela é retratada o tempo todo, né? Porque isso vai refletir na notícia que vai me enquadrar. Se todos os movimentos culturais que acontecem na Rocinha, que acontecem no Vidigal, que acontecem na Maré fossem cobertos, tivesse uma atenção mínima da mídia, não estou dizendo que precisa ser capa, se tivesse uma cobertura digna de qualquer outra agenda cultural da cidade, quando surgisse um escritor, isso não seria uma coisa tão absurda. Mas a vitória pra quem merece, o mundo tem selecionado. Então escrevo com o melhor e pior que vem da alma. Tipo um ferreiro criando a mais letal espada, mais letal das armas. Enquanto a situação se agrava, gravar até o mundo explode de raiva. De volta ao Cometrópolis para falar de um feito inédito. Pela primeira vez, o Prêmio São Paulo de Literatura consagrou 3 mulheres. Ana Paula Maia, Cristina Judar e Aline Bey. Temei não, tremei. O que é novo só pode nascer de espasmos. Amigos na escola nova eu não tinha nenhum. Me apaixonei por um menino chamado Caio. Bronco Gil volta a cavar e os músculos dos seus braços incham a cada investida contra o solo. Assim na Terra como Embaixo da Terra é o 6º livro de Ana Paula Maia. Em clima de faroeste, ela conta a história de um grupo de presos que é transferido de um presídio para o outro sem saber para onde vão e o que os aguarda. Apesar de ficcional, a história fala sobre questões pertinentes ao sistema prisional, como o espaço de confinamento, que tem agentes penitenciários tão encarcerados quanto os condenados. É o cão comendo cão, né? Você não tem um mocinho, é cão comendo cão. Até o cão é o mocinho. Eu consigo transformar o cão em mocinho dentro dessa história, que é um espaço de muita crueldade, de muita violência mesmo, de um espaço limítrofe, né, da sociedade. A lâmpada em movimento pendular. Meu rosto apareceu, desapareceu, apareceu, desapareceu entre o claro e o escuro. Dessa vez era o meu rosto, e não o de Magda que ia e voltava. O piso virou um barco sob ondas fortes. Cristina Judar é jornalista, escritora, autora de HQs e escreve para uma revista de conteúdo LGBT. Todas as referências estão no livro 8 do 7, uma obra engenhosa, inquietante e ao mesmo tempo poética, que obriga o leitor a sair da zona de conforto. Eu tenho alguns pilares no livro. Então tem um casal homoafetivo, que é Magda e Glória, tem um outro casal de amigos, o Serafim, que é um personagem bem importante no livro, que é um ser de 6 asas, que consegue existir em 6 diferentes planos ou realidades, e a cidade de Roma, que é personificada como uma senhora, que fala muito sobre as pessoas que andam sobre sua carne e o que aquilo tem de interação também um pouco com as personagens.
Aline Bey publicou o primeiro livro exatamente como idealizou. Ela quebra a estrutura do texto quase que em forma de poesia concreta. Eu acho que o fio condutor do Pássaro são mesmo as perdas que ela vai sofrendo. Ele nasceu um pouco do poema da Elizabeth Bishop, One Art, que fala sobre arte de perder não é nenhum mistério. É um dos poemas mais bonitos do mundo, eu acho. E uma outra coisa que me influenciou muito o livro foi o livro do Carrascosa, Aos 7 e aos 40, que, assim, não foi pensado, mas foi um livro que eu consumi anos atrás, e essa estrutura de dividir por idades me chamou muita atenção, eu nunca tinha visto. Prepare-se, porque estamos entrando em um ano cheio de Guimarães Rosa nas livrarias. No mês que vem, a Companhia das Letras vai lançar uma nova edição de Grande Sertão Veredas. E depois disso, Guimarães muda de casa. A editora Global assinou contrato com os herdeiros do autor e vai publicar a obra completa, começando com Sagarana e Primeiras Histórias. E para encerrar, ele também está de volta aos palcos com a adaptação de Bia Lessa para Grande Sertão Veredas. Está no Sesc Pompeia até fevereiro. O palco, inclusive, é uma instalação que pode ser visitada durante todo o dia. Então, dá uma passadinha por lá. A gente se vê amanhã. Um beijinho. Tchau, tchau. Eu não queria tocar mais nisso, porém pergunto. O senhor acredita em vender a própria alma? E alma é o quê? Alma. A alma tem de ser coisa muito mais interna, supremada, muito mais do de dentro. Se tem alma, e tem, não é vendível. O senhor não acha? Me declare tudo franco. Sua opinião, sua companhia me dá altos prazeres. Ideias instruídas do senhor me fornecem paz. Principalmente a confirmação que me deu. Tal não existe. O renegado, o cão, o cramulhão, o sujo indivíduo, o tisnado, o coxo temba, o pé de pato do badubá, o que não se ri, o sem gracejo, que não se diga, pois que não existe. Aí daí como é que o sujeito vai, quer contratar pato com ele?